Combinado? Bom, uma coisa importante da gente saber também na ventosa é que a partir da aplicação, a gente vai ter reações na pele. Então, essas reações vão indicar algumas coisas pra gente, mas pode ser que elas não sejam resolvidas ali na nossa terapia. Muito bem. Depois da avaliação prévia que a gente faz antes de aplicar a técnica, a gente vai continuar com essa fichinha. Por quê? É importante que a gente coloque ali tudo que a gente verificou durante a avaliação também. Então, às vezes, a gente vai ter reações, na verdade, todas as vezes que a gente aplicar, a gente vai ter uma reação na pele e a gente precisa anotar isso depois. Nem todas as reações vão ser resolvidas dentro do nosso consultório. Algumas reações a gente vai só falar, olha, pode ser que isso indique algo, e aí procura um médico, procura um atendimento e tudo mais. Vamos relembrar aquela situação que eu falei para vocês na primeira aula sobre medicina tradicional chinesa e sobre a medicina que a gente aplica aqui no Ocidente. Então, a gente vai ter as reações, a gente vai falar da estagnação de energia que veio como ensinamento dos orientais. Eles resolvem o problema. Então, eles vêm ali e falam, a manchinha da ventosa ficou com bolha. O que eu faço? Faço isso, isso e isso. Através da acupuntura, através da indicação de uma alimentação, através de uma nova aplicação de outra técnica. Então, eles resolvem a partir da especialização, do estudo, da formação em medicina tradicional chinesa, e a gente não. A gente vai olhar e falar, interessante, vou anotar qual foi a reação, mas eu não vou trabalhar, tá? Então, isso também tem que estar aí no caderninho de caneta vermelha. Por quê? Porque a gente vai aplicar a ventosa para dor muscular, para o músculo, para melhorar músculo, e não para melhorar, sei lá, falta de, sei lá, o fígado não está sintetizando direito, o rim não está filtrando direito. Não é a nossa procura de tratamento. A nossa procura de tratamento é muscular. Então, a gente tem que se limitar a isso para não ultrapassar os nossos conhecimentos, para não ultrapassar o nosso limite de trabalho e não causar danos ao paciente. Mas eu vou mostrar para vocês as colorações e as reações que podem acontecer no nosso corpo através da aplicação, tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração? Que toda ventosa vai trazer uma reação. E a gente precisa observar. E aí, essa ficha é importante que depois a gente... Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Anote, fique acompanhando, deixe o paciente saber como tá. E possivelmente a gente pode indicar um tratamento ou uma procura de profissional, mas a gente não vai resolver, lembra disso, tá? Então, aqui na imagem, vocês vão conseguir ver que tem várias reações. Então, tem basicamente 8 reações, que vai desde saudável ou uma deficiência da energia, da passagem de energia e de sangue, tá? Então, como eu falei, a gente vai usar essa parte aqui, que é oriental, para a gente conhecer, para a gente entender, para fazer um controle da estagnação que a gente viu, mas a gente não vai utilizar nenhuma técnica para melhorar isso. O nosso ponto aqui é muscular e pronto, ok? Então, a gente vai ter as reações que são mais avermelhadas ou mais arroxeadas, que são as mais comuns que a gente vê, que a gente via no Phelps, por exemplo,
vão desde a saudável, que é só uma estagnação bem levinha. Então, a gente vê que ficou ali avermelhado, ficou hiperêmico, ficou com só uns pontinhos vermelhos. Então, a gente diz que está com uma estagnação de energia leve ou que está saudável. Tá tudo bem com aquela musculatura, tá tudo bem com a energia que está passando ali, que envolve os meridianos, com as tensões musculares, tava tudo bem. Qual é a mais comum da gente ver? A estagnação moderada, que é quando fica aquele vermelhinho, fica meio vermelho, meio roxo, sabe? E ela não é tão espaçada assim, ó. Aqui a gente vê pele, né? Na ventosa que tem a estagnação moderada, a gente vê uma mancha vermelha mesmo onde estava a ventosa, tá? Então a gente vê ali uma doença mais aguda. Então, olha, ontem eu treinei na academia, eu já estou com dor, vim fazer ventosa. É agudo. Então, uma estagnação moderada. Qual é o intuito da gente saber isso? É só saber mesmo se é uma resposta mais aguda, se é uma resposta mais crônica, se pode acontecer alguma coisa ali naquela região ou não, né? Só para ter um controle, porque a gente não vai fazer nada com essa informação aqui. Então, vou passar isso para vocês, porque eu quero que vocês conheçam, porque se um dia vocês forem se aprofundar na ventosa, na medicina tradicional chinesa, vocês vão conhecer muito mais disso e até ter recursos para providenciar uma melhora para esse paciente, mas hoje, nesse curso, a gente vai só conhecer, tá? Isso aqui é nível de conhecimento. Então, a gente não vai fazer nada com essa informação, vai só ficar analisando mesmo, colocando ali na ficha, tendo uma resposta. Então, aqui a gente mais vai ter, mais comum, é essa estagnação moderada, geralmente porque ali tá com muita dor, tá com muita tensão muscular e a ventosa vai privar bastante sangue depois, vai jogar sangue lá, e a gente vai ter essa resposta. Pode ser que a gente tenha também uma resposta severa, então é muito mais roxo, quase bem escuro, né, a mancha, quase preta, assim, e aí vão dizer, né, pelos orientais, que essa é uma resposta de uma doença crônica, então de algo que já está ali há alguns dias. Eu não estou falando de dor crônica, tá? Aquela dor que é multifatorial, que a gente tem que olhar o biopsicossocial do paciente. Não, eu estou falando que pode ser assim, ó. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Sabe uma lesão que é dividida em aguda e crônica? Então a gente tem ali, até mais ou menos 72 horas, a gente está dizendo que essa é uma lesão aguda. Uma doença aguda. E passou disso, já é crônico, certo? Por mais que ela não persista por anos, mas ela já tem a condição de crônico. E aí, se é crônico, pode ser que a resposta seja severa, estagnação severa, tá? Então, vai ficar um roxinho mais escuro. E aí, para que eu olho isso? Eu nunca peguei nenhuma resposta diferente disso, tá? Ou foi saudável, ou foi moderada, ou foi severa. As outras são muito mais incomuns da gente achar, mas existem. E é importante a gente saber por quê. Para não ficar assustado também. Porque às vezes a gente vê aqui, ó, ficou 2 manchinhas cor púrpura, ficou cheio de bolha, eu fiz alguma coisa errada. Às vezes não. É uma resposta que pode acontecer, que para os orientais quer dizer alguma coisa, e aí tudo bem, né? A gente saber falar para o paciente, olha, procura alguma coisa, procura procura um médico, por que você não quer investigar isso? Só isso, tá? Mas na maioria das vezes eu faço ventosa, já tem uns quase 3 anos, eu nunca peguei nada diferente da estagnação severa ou da estagnação moderada, tá? Bom, quais são as outras então? Púrpura, ficam umas manchinhas, cor púrpura, cor mais roxeada, onde você fez a ventosa e em torno dela fica a cor de pele mesmo. O que isso quer dizer? Que tem sangue parado, que tem problemas circulatórios naquele local. Como a gente aplica em cima de músculo, que tem sangue parado ali e a forma que eles encontraram de ajudar é fazer a ventosa deslizante. Então aqui, você viu lá que em 2 minutinhos só tá ficando assim, talvez você possa mudar para deslizante, tenta mudar isso.
tá? Então, a púrpura é um que a gente pode até tentar fazer, tentar ainda deslizar, mas viu que não tá resolvendo, para e deixa o paciente se recuperar, tá bom? Ainda mais se ele estiver sentindo muita sensibilidade, aí você para de fazer a estática e talvez vá para outra técnica, vai para uma massagem, faz alguma coisa para melhorar, para não fazer só isso também, tá? Que mais que pode acontecer? Bolhas. Bolha geralmente é edema. Então, os orientais verificam que tem edema, problema de retenção de líquido, e eles gostam que façam sangria. Então, quando tem bolha, geralmente eles vão lá e fazem sangria. Lembra que eu falei que a sangria eu só indico fazer se você tiver o curso de medicina tradicional chinesa? Então, para trabalhar com todas as outras a partir das bolhas aqui para frente, eu também indico, tá? Mas pode acontecer e não é você que está fazendo nada de errado, é uma reação e que para os orientais quer dizer alguma coisa ali naquele corpo. Que mais? Congestão. Então, fica a pele e aí fica cheio de pontinhos, tá vendo? Cheio de pontinhos roxos mais escuros naquela região, e eles acham que é presença de toxinas. O que você faz? Nada, você guarda essa informação para você, coloca na ficha, talvez informe o paciente, que você possa dar orientações simples, como toma mais água. Se você está gostando dessa aula, fique até o final. Come melhor, tenha uma alimentação balanceada, procura um nutricionista. Movimenta mais o seu corpo, mas só ali naquele momento a gente não vai trabalhar nada para melhorar, tá? A gente vai deixar essa condição assim e vai orientar o paciente. O que mais? Bolhas escuras, parece que fica sangue, sabe? Quando a gente fala que tem sangue pisado, fica bem escuro. Sinal de patologia severa. O que a gente faz? Encaminha pro médico. Fala assim, olha, não é tão comum a gente ter essas bolhas. Pode ser que tenha alguma condição aí que seja legal você investigar. Você fez seus exames de rotina já? Então a gente vai falar assim, tá? A gente não vai falar assim pro paciente. Meu Deus, achei um monte de bolha, isso aqui, ó, doença severa, você deve estar muito mal, você só tem 30 dias de vida, procura um médico agora. Não, você vai falar com toda a sua ética, com toda a calma e paciência. Então, a gente vai falar para o paciente, falar, olha, não é tão comum aparecer isso, pode ser que o seu corpo esteja dando sinal de que alguma coisa está errada. Você já fez seus exames esse ano? Não, então olha, marca com o médico, pede para ele, fala o que aconteceu, fala que você sente dor nessa região, porque a gente não aplica ventosa na região. Pois bem, fala que você sente muita dor nessa região, pede uns exames de rotina, e depois você volta aqui para me contar como é que foi. Então, sem assustar o paciente, mas a gente vai fazer um encaminhamento médico, tá bom? Outra coisa que pode acontecer, e essa aqui é aquela situação que eu falei que é a única que a gente vai poder trabalhar com mais de 3 pressões lá na pistola de ventosa, que é a ausência de coloração. Então, você fez a ventosa e ficou mais esbranquiçado, sabe? Não ficou nem vermelho, ficou branco mesmo. A gente fala que é deficiência de sangue e da energia aqui, que é a energia que a gente usa para falar dos meridianos, e a gente pode aumentar a pressão da ventosa. A gente pode chegar até 8 pressões, tá? Mas esse é o único caso em que a gente faz isso. É muito raro de acontecer, muito raro. Provavelmente está muito mais ligado aí com essas questões energéticas que os orientais buscam acompanhar do que com a deficiência de sangue, por exemplo. Então, a gente vai poder trabalhar fazendo as pressões ali naquela região por 2, 3 minutinhos também, mas não resolveu, a gente para, a gente faz uma vez só. E aí também se fala, olha, também não é comum isso acontecer, procura um médico, vê o que está acontecendo, ou procura um acupunturista, enfim, tá? Para ele te explicar melhor essas questões. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.